Certo. Você pode falar mais alguma coisa? Pode falar. Pode passar aquele post que é o post do jornal, da manchete do jornal que fala sobre o decreto, ou então passar o vídeo de alguém explicando a questão do decreto, pode ser qualquer um deles, mas o post é o inicial, a postagem do próprio Papa, isso, essa daí. Olha o que ele diz aí, Rony. Novo decreto do Papa Leão recomenda a católicos que não se referirem a Maria como corredentora do mundo, entre aspas, né? Jesus, aqui embaixo já, Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da danação, afirmou o Vaticano. Se não fosse verdade, ia parecer piada, porque como que ao mesmo momento que você afirma que ela ajudou, que ela teve participação e não pode ser chamada de corredentora? É a mesma coisa que eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar um carro, uma casa, pedir o dinheiro emprestado a algum amigo meu emprestar uma boa parte do dinheiro, mas não todo o dinheiro, me ajudar a comprar, e depois eu dizer que ele não ajudou. Tem sentido isso? A própria frase se contradiz, não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Às vezes o pessoal, os streams do Vaticano, né, que são umas pessoas que vivem para falar que são católicos tradicionais e vivem defendendo esse tipo de atrocidade. Isso não tem defesa, gente. Como é que o Vaticano vem me aconselhar a concordar com o que o protestante diz? A concordar com que essas seitas há mais de 500 anos vêm difamando, denegrindo e agredindo a Mãe de Deus, que não a respeitam, que não a veneram, que não dão a devida importância, que dizem que poderia ser qualquer uma. Não tem lógica. Então, se não fosse verdade, pareceria até uma piada de muito mau gosto. Mas para a gente entender isso, nós temos que entender que o inimigo de Deus, ele é ardiloso, tá? Ele é astuto e contra ele nenhum ser humano consegue vencer, a não ser pela graça do Senhor. Então nós temos que reconhecer isso, né? Então veja bem, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, percebam como o demônio é ardiloso. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campos, que Yahvé Deus tinha feito. E ele disse à mulher: então Deus disse a vós que podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que a gente não pode comer. Olha como o demônio é ardiloso. Ele faz primeiro ela repetir a regra, né, como quem não quer nada, como quem está ali fingindo de amigo, num bate-papo descontraído, aí do nada solta a pérola, né? Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não comereis nele, porque se tocares nele, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não, você não vai morrer. Não, gente, não foi isso que Deus quis dizer, não. Você não entendeu, Eva, não foi bem isso. Mas Deus sabe que no dia que deles vos comer, vossos olhos se abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. Serão versados no bem e no mal. Então é assim que a serpente age, assim que Satanás age no seu ardil. Ele não vem se declarando: olha, eu estou aqui, vim pegar a tua alma, vou te levar para o pior lugar que existe no universo, pela eternidade. Não, ele vem maliciosamente, ele vem planejado, né? Tem uma mensagem de Jesus, que inclusive aqui para a mensagem do profeta, que diz que os filhos da treva são muito mais inteligentes e organizados que os filhos da luz, né? Jesus mesmo reconhece que quando você é cheio de bondade, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você se torna inocente. A inocência faz parte da divindade de Cristo, não olhar para as coisas com maldade. E o Satanás sabe disso e se aproveita disso. Aí vamos continuar. Aí vamos lá para São Mateus capítulo 4, de 1 a 11. A audácia de Satanás, né, tentando Jesus no deserto. E disse assim: então Jesus foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites estava jejuando. Depois teve fome. Então aproximou-se o tentador e disse-lhe: se és um filho de Deus, manda que aquela pedra se transforme em pão. Ele chega assim, falando de uma forma, sabe,
Olha, se tu é filho de Deus, faz aquela perna se transformar em pão, deixa eu ver se tu é Deus mesmo. Jesus morrendo de fome. Acabamos de ler o texto bíblico aqui. 40 dias e 40 noites jejuando, morrendo de fome. Não pense que porque Jesus é Deus, que ele não passou as tentações da carne como nós passamos. Ele não sucumbiu às tentações da carne, mas as tentações tentaram ele, né? Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não desistiu. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sob o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, o próprio Satanás tentando convencer Deus da sua própria palavra. Para vocês verem a astúcia e o ardil e a soberba que o inimigo tem. Depois ele continua. Aí Jesus respondeu para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levar agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos com seu esplendor e disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Então, primeiro ele ficou meio que caçoando de Cristo, duvidando, para ele provar que ele era Deus. Depois ele ficou dizendo, olha, se tu te jogar, teus anjos vão te salvar, já reconhecendo que ele é Deus. E depois já disse para ele, olha, se tu vindo que nenhuma dessas deu certo, tentou comprar Jesus, como comprou o Vaticano e grande parte da igreja hoje com dinheiro, que esta é a grande verdade. Com Jesus não conseguiu, né? Se tu te prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui, dando uma coisa que nem era dele, que a natureza nunca foi de Satanás. Satanás, com o pecado original, teve o direito à alma dos homens, que o nosso Jesus Cristo Redentor, através do seu sacrifício na cruz, o Cordeiro imolado, resgatou o direito das nossas almas de a gente se salvar, e de botar de novo nas nossas mãos o livre-arbítrio, que é por isso que as crianças são batizadas, para poder tirar e dar, desde de pequeno, de volta esse direito da própria criança, limpar do pecado original e dar o direito da criança de escolher o bem e o mal. Então Satanás é tão ardiloso, que ele não age de forma aberta. Ele vem pelas beiradas, como está acontecendo há anos a fio na igreja. E vem agora mais um ardil, né? Primeiro ele mandou o Bento XVI, depois o Francisco, e agora este Papa que se apresentava como um conservador, que muitos aplaudiram, aquela coisa toda, mas vocês não lembram bem, no próprio discurso dele, pode pegar o discurso dele aí e ver, o discurso dele, ele não disse que nós seríamos uma igreja tradicional, ele disse que nós seríamos uma igreja sinodal. Uma igreja sinodal é o que Francisco vinha tentando fazer, mudar, perverter o que tem de mais santo dentro da igreja, através do sínodo, mudando a tradição e combatendo a tradição. O profeta, Papa Pedro II, ele pode ser chamado também de um profeta da tradição, porque Jesus levantou ele para justamente conservar a tradição católica. Então, através desse ardil do Satanás, ele vai levar muitas almas. E que vocês tenham muito cuidado, porque o Satanás ele não age de forma aberta. Ele só vai se revelar, como diz a própria palavra, depois que todo mundo já tiver marcado, que todos os filhos que não são os eleitos de Deus estiverem marcados, e ele vai se rebelar, e aí o mundo vai entender que caiu numa enganação tremenda, e aí só que aí vai ser tarde demais. Então ele é ardiloso, esse é mais um passo que Satanás dá de dentro do Vaticano para abocanhar e calar os seus santos e atacar a Deus e seus habitantes do céu, como está em próprio Apocalipse. Não adianta dizer que não adianta você vir aqui querer argumentar, dizer que não é que é. A verdade está estampada no seu rosto, você enxerga se quiser. Se você não quiser enxergar, isso já é um problema seu, que é você que não quer buscar salvação. Deus está dando todas as oportunidades e há mais de 40 anos levantou esse profeta para vir salvar as almas e mostrar para a gente qual é o caminho e qual é a verdade. E graças a Deus que esse profeta veio e graças a Deus que Deus levantou essa família, porque se não fosse nós estaríamos todos perdidos. Nós estaríamos uma hora dessa, botando a mão na cabeça e dizendo, olha, se não é que o Papa tem razão, é verdade, a gente está indo muito longe demais com a questão do amor que a gente tem por Maria. Irmão, amem Maria, sem temor. Respeitem a Santa Mãe de Deus, sem temor. Tenham veneração,
tenham respeito, façam penitência em Jesus, peçam para ela, intercedam-se que ela é a maior intercessora que existe, tá? E não deixem que essas falácias ou que essas pessoas venham a roubar a fé de vocês. Venham roubar a fé de vocês em Jesus Cristo, porque roubar a fé de vocês em Maria é roubar a fé de vocês em Jesus Cristo. Porque se Jesus, como Deus, fez questão de ter uma mãe, fez questão de ter um pai aqui na terra, é porque ele queria assim. Então, quem é você para vir querer dizer que não é assim? Quem somos nós para vir querer questionar as obras de Deus? Maria é a maior obra de Deus. Maria é a maior obra de Deus. Entendam isso, pelo amor de Deus. Entendam isso de uma vez por todas. Não se acovardem diante dos ataques a Maria. Não se acovardem diante dos ataques da Mãe de Deus. Nossa Senhora, Jesus precisa de pessoas corajosas para defender a honra da sua mãe e a honra do seu filho. Ou qual de vocês aqui, se a mãe de vocês for agredida, ou for achincalhada, ou for menosprezada, vocês não vão defender. E você é um ser humano como eu, pecador. Então, se você tem essa consciência que você não vai deixar sua mãe na terra, que é pecadora que nem você, que é pecadora como todos nós, ser menosprezada, por que Deus vai deixar a mãe dele? E ele sendo Deus, ele sendo perfeito em tudo, e a mãe dele seguindo tudo que ele pediu para que ela fosse feita, você acha que ele não vai se indignar? Ou você acha que ele vai abrir as portas do céu e vai dizer, vem, não, pode vir, mamãe, faz o seguinte, mamãe, hoje a senhora vai ali para o terceiro céu e se esconda, porque eu vou receber um pessoal que não gostava da senhora. Isso não vai acontecer. Você vai parar, você vai pegar na sua casa e vai tirar sua mãe para receber alguém na sua casa só porque não gosta da sua mãe? Não, você vai dizer para essa pessoa nem vir na sua casa, se você é um bom filho. Para você nem aparecer mais. Você é capaz até de cortar relações com essa pessoa, porque não gosta da sua mãe. E você acha que Deus vai ser diferente por quê? Você acha que Jesus está feliz, está aplaudindo, está dizendo, isso, meu filho, vocês estão certos no Vaticano, agora podem pisar na minha mãe, podem menosprezar minha mãe também. Já basta o que vocês fazem comigo toda a missa e que meu corpo é jogado e pisoteado. Tenha paciência e dó. Acorde, irmão. Não caia nessa falácia, não. O diabo é ardiloso e ele está agindo pelas beiradas. E você, se continuar aceitando esse tipo de heresia sem se levantar ou sem questionar, você também está indo para o mesmo buraco, infelizmente. Porque é assim que a nossa doutrina católica funciona. Se você está em pecado mortal, porque você está em pecado mortal quando você está blasfemando contra o primeiro mandamento. Então, quando você desagrada a Deus e ofende a mãe dele, você está em agrado com o primeiro mandamento? Você está agradando a Deus? Você está colocando ele sobre todas as coisas, pegando tudo que ele escreveu e que os santos dele, que ele levantou para escrever, e rasgando, e seguindo o homem, né? Seguindo os homens hoje, né? Essa geração que está vindo, essas 3 gerações de papa que vieram para cá, que só vem denegrindo a fé católica, que só vem bagunçando a fé católica, bagunçando a vida dos fiéis, bagunçando o mundo espiritual, ofendendo a Jesus Cristo. Você acha que você vai conseguir a salvação? Não vai, meu irmão. Tenha certeza que você não vai. Se você não dobrar seus joelhos, se você não pedir perdão, se você não se confessar, se você não chegar para Deus e pedir perdão por esses homens também. Porque, como Jesus disse ao pé da cruz, talvez eles não saibam o que fazem. Eles lá não sabiam o que estavam fazendo, mas eu tenho cá minhas dúvidas de que não sabem o que estão fazendo. Porque é muito ardiloso, é muito sutil. A galera do que põe panos quentes, não é bem assim, o contexto é muito ardiloso, é uma forma muito, foi isso que o Papa disse, ele disse para a gente tomar cuidado, que não é bem assim. Todo católico sabe que não deve adorar Maria, mas que ela é digna, assim, de veneração. Qual que é a novidade? Para que fazer um decreto no Vaticano, para poder menosprezar mais ainda a Mãe de Deus? Né? Se ele está vendo alguma idolatria, que ele diga, olha, a igreja tal teve fez uma idolatria para Nossa Senhora, ou fez uma idolatria para São José, ou fez uma idolatria para Padre Pio, e vocês têm que tomar cuidado e corrija essa comunidade que fez isso, faça uma carta para elas. Mas não venha abertamente a maior autoridade da Igreja Católica me dizer que agora eu não posso dizer que Maria é corredentora, que Maria é medianeira, que Maria é santa, que ela está... ou por acaso foi vocês do Vaticano hoje, foi o Papa que estava no pé da cruz, né? Pelo que eu saiba, o único apóstolo que ficou no pé da cruz foi João, Maria e outras pessoas, como Maria Madalena. Foi a única que sofreu com Cristo na cruz. Então, quem são vocês para vir dizer que ela é corredentora? Mais de 2000 anos depois, vir menosprezar a Mãe de Deus? Tenham paciência. Tenham paciência. Porque, assim,
isso não vai ficar assim. Vocês sabem disso. Todo pecado que é cometido na terra, por mais que ele seja confessado e perdoado, você tem a sua punição para pagar no purgatório. Então, meus irmãos, vocês da Palavra Viva de Deus, não caiam nessa falácia, por favor. Não fujam da verdadeira doutrina da Igreja Católica, da tradição correta, que é de amor a Maria, que é de respeito a Maria, que é reconhecer a dignidade dela junto com a dignidade de Cristo, porque Jesus se fez homem através dela, Jesus usou ela como sacrário, né, como o primeiro sacrário dela. O primeiro sacrário não foi o que foi feito na igreja, o primeiro sacrário foi o útero de Maria. Então respeitem a Mãe de Deus, parem de blasfemar a Mãe de Deus. Eu acredito que Jesus já não aguenta mais tanta blasfêmia e tanta desolação. Então, isso não pode partir da gente, nós não podemos ficar calados, nós não podemos, nesse momento, nos omitir de forma e hipótese nenhuma. Agora, eu queria, Rony e seu Eugênio, se vocês pudessem botar o vídeo do bispo Futoshin, lá dos Estados Unidos, né? Para vocês verem a diferença de um homem que fala de Maria de uma forma equivocada e errônea, e de um homem que realmente fala de Maria como se deve. Why did the wine give out? Because our blessed Lord brought all of his disciples. And it was the Blessed Mother who was the first to notice there was no wine. She always notices our needs before we do. And she said to her son, they have no wine. Now notice the words of our Lord to her. Woman, not mother. Now in the original of the gospel, in the Greek, the words are, what to me to thee? My hour has not yet come. Whenever you find the word hour in the Gospel of John, it always means the passion, death, suffering of our blessed Lord. So our Lord is really saying to his mother, my dear mother, you want me to declare myself as the Son of God? To reveal myself as the Messiah? Do you realize that the moment I do that, your relationship to me changes? Up until now, you have been my mother. But when I begin my public life, work my first miracle, you will no longer be just my mother. You will be the mother of everyone that I will redeem. What happens to me is going to happen to you. And therefore I address you not as mother. I address you as the universal mother of all who will be redeemed by me on the cross. And therefore I call you woman. Então, um santo falando, tudo o que acontecerá comigo, acontecerá com você, mãe. Isso não é ser corredentora? Isso é ser o quê, então? Medianeira ela foi quando ela pediu para que Jesus fizesse o primeiro milagre, intercedeu, né? Ela é mediadora, por isso medianeira. E Jesus, através da palavra desse santo, porque quem fala através dos seus santos é o próprio Jesus, é o Espírito Santo que fala, através do santo Fultonchi, santo da Igreja Católica, ou não é mais santo também, Vaticano? O que ele ensinou para nós? Que ela é o quê? Corredentora. Ele só não usou a palavra, mas é toda a característica do que significa ser corredentora. Tudo o que acontecer a mim, minha mãe, acontecerá a ti. Tudo. Como é que eu dou o nome, então? Que hipocrisia é essa? Que blasfêmia é essa? Já agora você vem me dizer que ela não é mais? Que não é conveniente chamar ela de corredentora? Corredentora, sim. Santa Maria, sim. Imaculada, sim. Cheia de graça, sim. E se ela não é tudo isso, ninguém é mais nada, porque sem ela, ou distante dela, eu tenho certeza que Deus não levantaria mais ninguém. Ela foi a primeira católica. Ela foi a primeira a ter fé. Ela foi a primeira santa, porque teve que ser santificada para ele poder nascer. Então, vamos parar de engolir essas heresias de forma mais tranquila. Rezemos por essas pessoas. Vamos pedir para Nossa Senhora ter perdão e Jesus Cristo ter perdão. Mas não dá para ficar calado, não dá para não se indignar com essa blasfêmia gigantesca que aconteceu esses dias. Com essa blasfêmia
ordinária que vem acontecendo. Vocês não conseguem entender que vocês rasgam o véu, que vocês mandam uma mensagem para o mundo espiritual, vocês fazem estremecer o mundo, catástrofes virão, punição virão. Não vai ficar assim, com Deus não se brinca. A nossa irmã Aline, filha do profeta, sempre fala isso quando ela está falando no programa, né? Não se brinca com Deus, não se brinca com a palavra do Senhor, não se faz as coisas que Ele não quer. Vocês acham que vai ficar assim? O senhor Eugênio trouxe aquele vídeo no domingo do cara que tentou abrir o sacrário e voou para trás. Então, o que mais vocês querem? Chega de esfolar nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Chega de crucificar o nosso Senhor. Jesus está procurando pessoas corajosas, pessoas que venham falar, pessoas que defendam a sua mãe, que defendam a sua doutrina, que defendam os seus apóstolos, que defendam a sua palavra. Chega. Chega. Se vocês não têm amor pela mãe de Deus, virem para outra religião. Fundem uma nova religião. Mas parem de enganar o povo. Parem de fazer como sacerdotes, né? Que eles não entram e não deixam ninguém entrar, como Jesus disse. Parem de enganar o povo de Deus. Falem a verdade, uma vez que seja, porque da boca de vocês só tem saído blasfêmias, desolação e profanação, né? Se a gente vê aqui também, seu Eugênio, São Maria Gregório de Montfort disse aqui, ó, no livro dele, São Luís de Montfort explica que Maria é a medianeira de todas as graças e que a consagração a ela é o caminho mais seguro e perfeito para chegar a Jesus Cristo. Alguns trechos que ilustram a cooperação de Maria na redenção. Aspas. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e também por ela que ele deve reinar no mundo. Número 1 do tratado. Esse trecho inicialmente estabelece o princípio da mediação de Maria na encarnação e na vinda do reino de Cristo. Aspas de novo. Deus, Maria. Número 16. Esse trecho, cuja parte final não está completa, refere-se aos desígnios divino que Maria participe de forma real na distribuição das graças. Ora, se ela vai participar de forma real na distribuição das graças dada por nosso Senhor Jesus Cristo, como que ela não é corredentora? O autor fala aqui da celestial influência dessas graças que Maria nos aparece como a rainha de todos os corações e que indica um papel ativo na vida espiritual dos fiéis. O livro enfatiza que quanto mais a alma se consagra e se aproxima da Virgem Maria, mais ela está se consagrando e se aproximando de Jesus Cristo. E isso demonstra a inseparabilidade de Maria e Jesus na obra da salvação. Rony, reflete comigo aqui, Rony, me ajuda. Olha só. Olha esse trecho. O livro enfatiza Luís Maria de Gregório de Montfort dizendo: quanto mais a alma se consagra e se aproxima da Virgem Maria, mais está se consagrando e se aproximando de Jesus Cristo. Isso demonstra a inseparabilidade de Maria e Jesus na obra da salvação.